ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos aqui para apresentar mais um programa da ACE na TV Floripa. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 19h30 horas. Você também pode ver este programa pela Rede Mundial dos Computadores, através do www.tvfloripa.org.br. Esse é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora do sistema Confea, CREA e Mútua em Santa Catarina. A ACE, com 79 anos de existência, procura valorização da engenharia. E nós, na ACE, congregar, representar e defender os interesses da engenharia catarinense. Torne-se um sócio da ACE. Entre no site www.ace-sc.com.br e venha se associar, juntar-se a nós para discutir e defender os interesses da engenharia catarinense. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco o Dr. Ronaldo dos Santos Custódio, idealizador do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, elaborado pela Secretaria de Energia, Minas e Comunicações do Estado do Rio Grande do Sul em 2002. Ronaldo dos Santos Custódio, natural de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria em 1986, mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2002, empregado de carreira da Eletrosul. Ronaldo é diretor de engenharia da empresa desde abril de 2008, tendo sido diretor técnico de 17 de janeiro de 2003 até abril de 2008, presidente interino da Eletrosul de 2007 a 2008, é conselheiro do Operador Nacional do Sistema e do CEPEL, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. É um prazer para nós, Ronaldo, estarmos aqui recebendo você, diretor da Eletrosul, no programa da ACE na TV Floripa. Gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação sobre as suas atividades hoje na Eletrosul e discorrendo aí desde a tua formação também, essa parte que você já, eu citei da Eletrosul, você também foi engenheiro da Celesc, né? Fique à vontade para as suas considerações iniciais. Bom, saudação para ti, Celso, para os colegas que estão nos ouvindo. Estou muito contente de estar aqui, é uma interação muito boa na associação de classe tão tradicional como a SE, né? Tu mesmo disseste, está se aproximando dos 80 anos. Uma das mais tradicionais do país, aí, talvez junto com o Clube de Engenharia do Rio, com a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, aí 3 ou 4 entidades que são as pioneiras no Brasil. Bom, eu, como tu disseste, eu sou engenheiro da Eletrosul desde 89, vou fazer, agora no ano que vem, vou fazer 25 anos de empresa, como empregado, tive mais um ano de estagiário, então tenho mais de 25 anos de convívio na Eletrosul. Tenho a honra de hoje ser diretor de engenharia e diretor de operação, acumulo as duas diretorias. E numa empresa que cresce bastante, que tem uma história muito próxima da história da engenharia catarinense dos últimos 30, 40 anos. O teu início na Eletrosul foi em que área? Eu comecei na geração, eu comecei em Jorge Lacerda, em Tubarão. Jorge Lacerda, em Tubarão. Eu me formei, tu pediu para discorrer, eu me formei em 1986 em Santa Maria, que era a Universidade Federal mais próxima da minha cidade, né? Sou da fronteira com o Uruguai, então dá uns 350 quilômetros de Santa Maria, era a universidade mais próxima. Dali eu me formei e vim trabalhar em Jaraguá do Sul, na VEG. Da VEG passei num concurso da Celesc, vim para a Celesc, passei num concurso da Eletrosul, fui para a Eletrosul. E aí me estabeleci e entrei em Jorge Lacerda, trabalhei 4 anos. Sua época da privatização lá e permaneceu na Eletrosul. Sobrevivi à privatização, eu sou dos sobreviventes. Na verdade, eu não fui privatizado por um detalhe, né? Porque eu era da Jorge Lacerda, da geração. Em dezembro de 92, eu fui para Uruguaiana trabalhar na primeira interligação
Eletroenergética Brasil-Argentina, que era uma estação conversora de frequência na cidade brasileira do Uruguaiano, interligando com uma linha de 50 Hz com a cidade de Paso dos Libres, da Argentina. E lá fiquei de janeiro de 93 até 97. Então eu fiquei, quando foi feita a cisão da empresa, que foi em 97, a empresa primeiro foi cindida em duas, a Eletrosul transmissora e a Gerasul geradora, e cerca de um ano depois a Gerasul foi privatizada. Então o processo de privatização ele teve uma etapa prévia, que foi a cisão de ativos, de pessoal, de infraestrutura, de recursos. E nessa cisão eu fiquei entre a geração, como eu estava numa conversão... Quase que tu foi para lá, né? Porque tu estava mais para a Gerasul do que para ficar na Eletrosul. Eu estava muito mais para a Gerasul, não só pela minha história na empresa, que eu era de geração, mas pelo fato de que a interligação com a Argentina gerava dúvida em quem estava fazendo essa geração de ativo. Se olhasse para as instalações, tu colocarias na transmissão, porque era uma interligação elétrica. Era uma linha de transmissão que interliga os dois países, com uma estação conversora de frequência para ajustar as frequências dos dois países. Se olhasse pelo lado energético e comercial, ele seria geração, porque o objetivo daquela interligação era transferir energia secundária do Brasil para a Argentina fora dos períodos críticos. Então o contrato era de março a novembro, e de novembro a março não forneceria energia para a Argentina. Porque novembro a março, além de ser as demandas maiores aqui no Brasil, tinha uma questão muito séria na região, que é do levante hidráulico, a produção de arroz, a região muito forte na produção de arroz e a demanda elétrica muito alta. E então, dependendo de como tu olhasse para aquela equipe, ela era geração, era transmissão. Então, até o dia anterior à cisão, nós éramos geração, acabamos amanhecendo na transmissão. E, na verdade, eu só soube quando abri meu contra-cheque. Quando chegou no final do mês, abri o contra-cheque, eu vi que era Eletrosul, não era Gerasul. E, bom, estou na estatal, sobrevivi. E aí foi para a sua carreira uma possibilidade muito grande, você avançou no desenvolvimento dela e hoje culmina aí com a diretoria técnica no primeiro momento, depois a presidência e aí chegou então a diretoria de operações hoje na parte que desenvolve o teu trabalho. Mas nessa oportunidade aí, em 1986, quando você estava se formando, eu estava em Concórdia como gerente da Celesc, da rede de distribuição, construindo a cidade nova do Itá. Então, quando você estava entrando ali, depois em 89, ali na Eletrosul, nós estávamos concluindo a cidade nova de Itá e entrou em operação a usina hidrelétrica de Itá, que é uma usina hidrelétrica, a maior usina hidrelétrica de Santa Catarina, que tem uma potência de 1.400 megawatts, né? Isso, 1.450 megawatts. 1.450 megawatts. Então, essa é a maior hidrelétrica do estado. E para a gente ter uma referência do que a gente vai conversar aqui, e para que o nosso telespectador que nos assiste tenha ideia, hoje a demanda de Santa Catarina de energia requer uma demanda de 3.500 megawatts médio. Uhum. Né? Todo mês o pico e os picos que se estabelecem diário, mais ou menos, são da ordem de 3.500 megawatts. Em Florianópolis, nós temos esse pico na faixa de 500 megawatts. Uhum. Né? E os parques eólicos, como é que estão em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que a Eletrosul tem mais parques eólicos instalados? Quais são as potências dos maiores parques eólicos no sul do país? Bom, o maior parque eólico do sul do país em operação ainda é o Parque Eólico de Osório, no Litoral Gaúcho. Ele começou com 150 megawatts, teve algumas ampliações, está na faixa de 200 megawatts. Está na faixa de 200 megawatts, quer dizer, megawatts, um terço praticamente do consumo de Florianópolis. Sem dúvida, mas para a realidade da energia eólica é uma escala bastante grande. A eólica, também em pouco tempo, se trabalhava com parques eólicos pequenos, né? De 20, 30 mega. Na Alemanha tinha que ter parque eólico de uma máquina, de 2 mega, 3 mega. O Brasil está cada vez mais consolidando em implantar parques eólicos de grande escala, né? Geralmente de 100 megawatts para cima, até para justificar a infraestrutura toda que é feita. Como o nosso país ele tem uma infraestrutura mais
mais reatrasada, vamos dizer assim, em relação aos países europeus, onde teve o boom da eólica, geralmente, economicamente, só justificam um investimento no parque eólico de forma competitiva no leilão, tendo uma escala mínima, que justifica fazer acessos, fazer subestação, fazer linha de conexão, linha de transmissão para conexão na rede. Isso exige um investimento que geralmente não baixa aí dos 60, 90 megawatts, uma capacidade que torne o projeto competitivo. Só para ter uma ideia, a Eletrosul no último leilão ganhou um parque com 200 megawatts. Então é um projeto grande. Né? Sim, é um projeto considerável, um dos maiores aí, como você disse, o Parque Eólico de Osório é que está nesse patamar de 200 megawatts. Isso, né? isso. E a gente nós estamos construindo nesse momento em Santa Vitória do Palmar um parque eólico de 258 megawatts, que deve ser o maior do Brasil, com dentro de operação agora em meados de 2014. Mas, na verdade, é um site, um local que tem um potencial grande na faixa de uns 4.000 megawatts, e é onde está esse parque que a Eletrosul ganhou no leilão. Então, somando o que está em obra, mas ganhou no leilão, mas um outro que inicia a obra, provavelmente agora em janeiro, nós estamos falando de um complexo de 600 megawatts, que já vai estar em operação daqui a 2 anos. Aí vai ser maior do Brasil, com certeza, provavelmente o segundo do mundo. Vai ser o parque eólico, vai ser no extremo sul do Brasil, na região do Chuí, para quem não a energia eólica começou no Brasil aí há cerca de 10 anos, um pouco mais, os primeiros parques de energia eólica. Mas o custo do megawatt de energia eólica era muito alto. Era muito alto. Era altíssimo, inviabilizava investimentos praticamente, mas se tinha interesse em se conhecer a tecnologia, começar esse trabalho. E hoje esses valores da energia de megawatt, da energia eólica, caíram consideravelmente, tornando ela praticamente competitiva. E ela deixou de ser uma parte reguladora para ser uma parte já de realmente investimento das empresas geradoras de energia elétrica no país. Faça uma radiografia desde esse início até hoje, qual a tendência ainda para o custo do megawatt de energia eólica e o custo comparado com a energia hídrica? Bom, eu vou me permitir começar um pouquinho mais atrás, começar na Dinamarca, entre o final da década de 80 e década de 90, começou o uso da tecnologia eólica com essas máquinas modernas que geraram esses grandes parques eólicos. São chamadas modelos dinamarqueses pelo mercado especialista, que foram os dinamarqueses que desenvolveram a primeira máquina desse tipo, um rotor com 3 pás, e baixa rotação, grande potência. Essa evolução foi muito forte na Europa, principalmente na Dinamarca e logo seguido na Alemanha, na sequência veio a Espanha. No Brasil, teve alguns projetos pioneiros aí no final da década de 90, pioneiros mesmo, projetos que não tinham o objetivo de ter alta rentabilidade. Começou no Ceará com 2 projetos pequenos, da Voben, que é um fabricante alemão instalado no Brasil, é o maior fabricante alemão. E aqui no Paraná, em Palmas, fronteira com Santa Catarina, um pequeno projeto de 2,5 megawatts. Na divisa com Água Doce. Na divisa com Água Doce. Ali foi o primeiro projeto da região sul, foi uma parceria da Copel com a Voben. E a Copel absorvia essa energia. Custo muito alto, não era por negócio que se fazia, era por tentar desenvolver tecnologia. A primeira ação governamental foi, de fato, o Proinfa. O Proinfa foi na realidade, não foi um projeto de governo, foi um projeto do Legislativo. Foi uma lei no Congresso Brasileiro de abril de 2002, que criou o Proinfa, que tinha como objetivo introduzir algumas fontes alternativas, basicamente PCH, biomassa e eólica, 1.100 megawatts para cada uma. E o Proinfa ele teve alguns problemas de origem, né? Primeiro, o critério de seleção de projetos era data da licença ambiental de instalação, não tinha nenhum critério técnico. Então, a grande maioria dos projetos habilitados no Proinfa, no Nordeste, aliás, quando o Proinfa foi aprovado, proposta do deputado do Nordeste, já tinha 1.100 megawatts licenciado no Nordeste, uma curiosidade. E teve uma reação muito forte de outros estados, que acabou tendo uma mudança da lei em 2003, já no novo governo, já no governo Lula. O governo Lula propôs a mudança da lei. Ela foi parcialmente acatada no Congresso, a parte
de regionalização, foi a Catara, dar uma cota para cada estado que tivesse projeto. Por isso que Santa Catarina e Rio Grande do Sul conseguiram entrar no Proinfra. Por isso existe o Parque Eólico de Osório, existe o Parque Eólico em Água Doce, por causa dessa regionalização criada posteriormente. Mas o Congresso rejeitou a proposta de criar um critério técnico. O resultado é que alguns projetos não conseguiram se viabilizar até hoje. Teve uma quebra e teve uma transferência de titularidade muito grande de projetos, que o projeto virou uma moeda, né? As pessoas desenvolviam um projeto, às vezes, sem ter medição de ventos, sem ter um estudo técnico mas nem sequer preliminar. Pegava uma área, fazia um acordo com o proprietário, fazia uma alocação preliminar de turbina e tirava a licença ambiental. Às vezes, em 2, 3 dias, a licença ambiental à época, né? Em alguns estados. E aí ele veio caindo o custo do megawatt. Então, um dos resultados disso é que o custo foi muito alto. O megawatt do Proinfra, a preço de hoje, está na faixa de R$350 o megawatt-hora. Na verdade, ele varia de mais ou menos de 320 a 350. Varia por quê? Porque, como tinha projetos muito ruins, teve que se dar uma tarifa maior para poder viabilizar. Sim. Então, a tarifa varia de acordo com o fator de capacidade. Quanto melhor o fator de capacidade, menor a tarifa. Parece um contrassenso, mas a maneira de não dar um subsídio muito grande para o projeto. Foi a maneira de reduzir um pouco o orçamento do Proinfra. Mas o Proinfra teve essa realidade. No entanto, ele foi excelente para desenvolvimento industrial, para conhecer a tecnologia, para introduzir a eólica na sociedade. Assim, se ele teve esses problemas de origem, ele se sobressaiu pelos resultados da sociedade brasileira conhecendo a energia eólica. E hoje, qual é esse custo comparado da energia eólica com o custo da energia hídrica? No último leilão, agora corrido dia 18, né, de novembro, o preço médio foi de R$124 e alguns centavos, 124 números redondos, que é bem menos que os 350 do Proinfra. E é um preço que já subiu em relação ao ano passado, que chegou a baixar de R$100. O ano passado, por que ele subiu? Porque o BNDES ele aumentou as exigências de nacionalização. Isso trouxe um custo inicial maior, mas pelo bem da indústria brasileira, né? A indústria brasileira está se desenvolvendo. Porque o BNDES só financia equipamento nacional, isso todo mundo sabe. O detalhe é que os fabricantes de eólica eles começaram a montar galpões no Brasil, traziam todos os componentes, só montavam no Brasil e forneciam com máquina brasileira. O BNDES o preço era muito baixo, realmente. O BNDES deu conta disso e começou a fazer auditagem nessas fábricas e começou a exigir nota fiscal dos fornecedores. Então, o índice de nacionalização ele calcula pelas notas fiscais dos seus fornecedores mais o valor agregado da montagem. E aí baixou bastante o índice de nacionalização, obrigou alguns fabricantes não conseguiram atender, então reduziu o número de fabricantes do mercado, então reduziu a oferta de máquina, por isso o preço também não caiu tanto. E os fabricantes tiveram um custo de adaptação da sua estrutura fabril, de fornecimento, de nacionalização, de desenvolvimento de fornecedor. Então, dá um custo inicial aí por 1, 2 anos, mas é um custo bom para a indústria brasileira, porque desenvolve, de fato, uma indústria nacional. Isso é importante para o desenvolvimento das máquinas, com a fabricação, nacionalização do produto e possibilidade de novos leilões que estão por vir aí no dia 13 agora de dezembro. Vai ter um grande leilão de mais 21 mil megawatts de energia. Desses, 80% serão destinados à energia eólica. Então, é um crescimento muito rápido, eu diria agora, da própria energia eólica no país. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos em seguida com o segundo tempo do ACE na TV Floripa. Muito obrigado por enquanto. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar,
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa. Amanhã, dia 11 de dezembro, se comemora o Dia do Engenheiro. E a ACE parabeniza todos os profissionais no estado de Santa Catarina pelo seu dia. E o nosso entrevistado de hoje, o engenheiro Ronaldo Custódio, diretor da Eletrosul, também será premiado amanhã pela Sociedade Rio-Grandense como engenheiro do ano no Rio Grande do Sul. Receberá esse título amanhã em Porto Alegre. Meus parabéns, Ronaldo, por essa brilhante distinção e justa homenagem que a Sociedade Rio-Grandense, meu amigo Newton Kitts, aproveito para mandar um abraço, foi presidente da Sociedade Rio-Grandense lá. Você sentiu um problema no Brasil de falta de um livro, falta de bibliografia a respeito da energia eólica, e você nos proporcionou aí em 2008, 2009, a edição de um livro sobre energia eólica, né? Esse livro tem 340 páginas, está estruturado em 12 capítulos e faz uma abordagem dos principais. Eu gostaria que você distinguisse os principais tópicos sobre a energia eólica, sobre esses capítulos do livro, sobre como se faz uma usina de energia eólica. Fique à vontade, Ronaldo. Bom, Celso, como nós conversávamos no intervalo, eu estudo energia eólica desde a década de 90. Na época, tinha realmente poucos especialistas. A gente brincava entre os poucos que estudavam que não enchiam uma mão as pessoas que de fato estudavam eólica. Eólica estava começando na Europa, no Brasil era uma coisa muito distante ainda. E eu fui fazer uma especialização na Holanda, no Centro de Energia da Holanda, o ECN, e em Petten, no norte da Holanda. Bom, é estranho falar norte da Holanda, um país tão pequeno, mas eles também têm as referências geográficas lá. E eu percebi uma dificuldade muito grande, quando eu estudava eólica, de bibliografia. As bibliografias eram todas em inglês e alemão. E muita coisa em alemão, inclusive. Em inglês ainda estava, porque os Estados Unidos ainda estava por ter o seu boom da eólica, a Inglaterra não tinha chegado. Claro que tinha muita bibliografia em inglês, porque é o idioma internacional, mas as bibliografias sequer era traduzido do alemão para o inglês, ou dinamarquês para o inglês. Era uma dificuldade grande. E com o tempo... Para você estudar em alemão era um pouco mais. Um pouco mais difícil, né? Em inglês, todos nós engenheiros nos viramos, como você diz, mas no alemão é um pouco mais difícil, né? Para eu que sou de origem diversa, sou pelo duro, como a gente chama na fronteira, no Brasil é um marca-diabo, né? Tem várias raças misturadas, acaba não... Mas a maioria de nós brasileiros. Predominância, obviamente, do espanhol e português, mas várias raças misturadas. E lá percebi essa dificuldade de biografia, acabei com o tempo me estimulando a escrever um livro de engenharia em língua portuguesa. Foi o primeiro livro, foi lançado em 2009, foi editorado na época pela Memória da Eletricidade. Para vocês terem uma ideia, eu tinha dificuldade no início dos anos 2000, de conseguir uma editora. Eu circulei em várias editoras, nenhuma se interessou em publicar o livro. Olha que não chamava atenção. A solução foi viabilizar via Memória da Eletricidade, que é uma instituição voltada para o setor elétrico, né, e ela acabou aceitando editorar o livro foi um sucesso, esgotou, foram feitas 5.000 exemplares, esgotaram-se rapidamente. Depois de um tempo resolvi, depois de muita demanda, aí o mercado começou a demandar, comecei a ser procurado por editora, e acabei agora em 2011 lançando a segunda edição revisada, ampliada, atualizada, já por uma editora que está no mercado, pela Sinergia Editora, e pela Acta, duas editoras se juntaram, duas editoras especializadas na área de energia. Então já é outro momento, isso já traduz outro momento da energia eólica. Já há interesse, o livro foi lançado agora, 3 meses atrás, já esgotou, 3.000 exemplares já esgotou, a editora está fazendo uma reimpressão da segunda edição para poder... Eu não consegui fazer o lançamento em Florianópolis. Nós fizemos lançamentos em Brasília, fizemos lançamento em Porto Alegre, estávamos acertando, tanto com a CE quanto com o CREA, uma data para lançar aqui, e quando estávamos tentando jantar a data, a editora disse, não agenda mais nada, porque eu só tenho
30 exemplares em carteira. Então, Mas nós teremos que fazer agora, com a reimpressão do livro, pelo menos um bom coquetel lá de lançamento dele em Santa Catarina, né, Ronaldo? Não, vamos fazer agora no começo do ano, então logo fiquem prontos os exemplares, a gente combina uma data. Acho que Florianópolis, Santa Catarina merece o livro, já que eu resido aqui, eu moro aqui, minha vida profissional é aqui. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar a obra da Ponte de Laguna, que está sendo realizada aí na nossa BR-101, pela duplicação no trecho sul. E lá na obra tem uma treliça, a Berger, que a hora que faz o içamento das placas de concreto que dão sustentação à base da pista de rolamento da ponte, e a hora que o vento chega a 60 km por hora, ela não pode continuar operando. Quem sabe não foi o vento que bateu lá no Itaquerão e que fez a causa daquele acidente lá na construção da Arena do Corinthians, né? Mas aqui, então, o vento chega a 60 km por hora, não pode mais trabalhar o içamento das placas de concreto da ponte lá. E Laguna tem um vento que nós conhecemos muito bem. Já começou na Europa a instalação de parques eólicos no mar. Aí eu disse, puxa vida, aqui em Laguna deve ser uma fazenda para um parque eólico fantástico. Você tem assim números que a gente possa aproveitar, um parque eólico e começar a fazer um estudo? A Eletrosul não pensa em utilizar aí uma parte dos recursos dos programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que são obrigados a serem investidos para se fazer um parque eólico ali em Laguna, no mar? Bom, Celso, a questão do potencial eólico, primeiro deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona o vento na região sul, depois responder a pergunta sobre instalações offshore, como são chamadas, instalações do mar, que está ganhando força, principalmente no Mar do Norte, né, na Dinamarca e na Alemanha. O potencial brasileiro ele é muito grande, tem duas grandes minas de vento, se é que dá para chamar assim, uma no Nordeste e outra no extremo sul. Na realidade, tem uma grande mina que vai até a Patagônia, que são ventos maravilhosos, e o sul do Brasil pega um pedaço dessa mina. E ela vai ficando mais forte à medida que nós vamos mais para o sul. Basicamente por duas razões. Tem um anticiclone sobre o Atlântico, uma zona de alta pressão que gera um anticiclone, que é a causa do vento nordeste aqui no litoral, que é a causa da dificuldade dos portugueses acharem o caminho das Índias descendo pela África, porque na África o vento vem do sul. Aí faz a volta numa trajetória circular e vem do norte, na verdade, nordeste aqui na América do Sul. Por isso que os portugueses tiveram que vir para a América para conseguir navegar para o sul e chegar no Cabo da Boa Esperança. E transformou, inclusive, Florianópolis numa das principais rotas da época, né, Rota Marítima. Mas esse vento é o principal vento do litoral brasileiro, principalmente na região sul. E ele começa a ficar muito intenso a partir de Laguna, porque ele se aproxima do continente. Tem uma influência da Serra Geral, Serra do Mar, que dá uma influência aerodinâmica nesse fluxo de ar, que faz com que ele se afaste um pouco mais do solo. Então, em mar ele é muito forte, em solo é mais fraco. Por isso que os ventos no Rio Grande do Sul são mais intensos que Santa Catarina, porque lá a Serra Geral termina mais ou menos na região de Porto Alegre, e de lá em diante é pampa, é planície, o vento começa a vir para dentro do continente. Por isso essa invasão do pessoal do Rio Grande do Sul para as praias de Santa Catarina. As praias gaúchas são retas, quem já conhece, são retas e ventosas. É péssimo para o turismo, mas ótimo para a energia eólica. Bom para Santa Catarina. E como no Chaco, norte da Argentina e o Paraguai, tem uma zona de baixa pressão muito forte, uma zona de baixa pressão por causa da alta temperatura e alta umidade da região, porque a Cordilheira dos Andes funciona como uma espécie de um muro, né, para a circulação geral da atmosfera. Gera uma depressão atrás dela. A Terra gira para o oeste, a tendência natural é ter um fluxo de massa de fluido, né, porque o ar é um fluido, mas aquele muro gera uma depressão atrás. E essa diferença entre alta pressão do Atlântico e baixa pressão do Chaco gera um fluxo de ar intenso que passa pelo Pampa Gaúcho. Então ele pega a metade sul do Rio Grande do Sul, basicamente, é um corredor de vento.
Por isso que tem potenciais enormes aí na fronteira com o Uruguai, onde os principais locais na região sul que estão se explorando hoje são ventos realmente melhores. É difícil, Santa Catarina tem bons ventos, mas não consegue num leilão, quando vai pela menor tarifa, competir com ventos dessa região, não consegue. São ventos, se tivesse na Europa, seriam os melhores ventos europeus. Mas num leilão competitivo ele tem alguma dificuldade. Talvez Laguna, viu? Laguna a gente está observando, alguns estudos estão sendo feitos ali, que tem alguns fatores de capacidade muito interessantes. Eu acredito que Laguna em breve vai conseguir começar a emplacar projeto em leilão. O offshore, que tu me perguntaste sobre a água, quando chegar a vez do offshore, o offshore ainda é muito caro. Ele é muito mais caro que o onshore, porque precisa de uma logística enorme, grandes barcaças, grandes gruas. Imagina, uma instalação no fundo do oceano. Na Europa está se trabalhando com lâminas de água de até 40 metros. Até poucos anos era no máximo 10 metros. Mas quando chegar o offshore, que vai demorar um pouco aqui no Brasil, porque tem muito espaço em terra, né, em solo, mas quando chegar o sul vai dominar o Brasil. Porque a plataforma marítima no sul, a partir de Laguna para baixo, ela é rasa. E no Nordeste ela tem uma grande depressão. Então a gente vai ter no futuro um potencial muito grande a ser explorado aqui no litoral. Realmente isso acontecia quando eu estava visitando a obra da ponte ali, que de tarde não podia trabalhar, porque os ventos chegavam a mais de 60 km por hora, e isso vem acarretar um certo impacto no cronograma da obra. É a maior dificuldade para montar parque eólico é o vento. Porque o parque eólico ele tem uma estrutura parecida, são turbinas grandes, que a nacelle, que é aquela parte superior da turbina, e o próprio rotor são montados com grandes guindastes. E tem limites, os guindastes têm limites de velocidade máxima de vento para poder trabalhar com segurança. Mas nós temos aí, então, boas perspectivas para a energia eólica aí no futuro no país, né? Eu acho que também no mundo, porque o custo do aerogerador já começou a diminuir consideravelmente. Os chineses estão entrando forte também na construção desses aerogeradores, tornaram aí até uma polêmica muito grande durante o ano com a Europa, com o fornecimento desses aerogeradores. Então é um desenvolvimento muito grande que nós teremos que ficar muito atento. A engenharia brasileira é uma engenharia substancial, a sua obra enriquece a todos nós no Brasil por ser uma dificuldade que se tinha. Então, meus parabéns, Dr. Ronaldo Custódio, e agradeço desculpe interromper, tu estava falando de fabricação, só o destaque de que a WEG, que é uma empresa catarinense, já está desenvolvendo o primeiro aerogerador genuinamente brasileiro. Já tem vários aerogeradores sendo fabricados no Brasil por indústrias europeias, basicamente, que vieram para cá. E é americano, no caso da GE. Mas a primeira fabricante brasileira é a WEG, já tem protótipo montado e já tem modelo sendo comercializado. Daqui a alguns anos a gente já vai ver. E é uma indústria catarinense no mercado aí que vai poder absorver o mercado nacional e depois até mercados internacionais, com certeza. Santa Catarina sempre se destacando em todas as frentes. Eu acho que é um estado modelo na federação, em um brilhante desenvolvimento. Dr. Ronaldo, nosso muito obrigado. A Associação Catarinense de Engenheiros agradece a sua presença. Nos colocamos sempre à disposição para divulgar eventos, acontecimentos e investimentos que a nossa Eletrosul venha fazendo, venha acompanhando. Precisamos trazê-lo aqui novamente, depois discutirmos também outras questões dentro da Eletrosul. Eu quero também verificar lá como é que anda a obra da energia solar, de geração de energia solar no edifício sede da Eletrosul, mas nós teremos oportunidades, então, aí para esses novos contatos. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço, Celso, a ti, a todos os membros da direção da SEEC, que me honraram com esse convite. Para mim é uma honra vir numa entidade de engenharia falar sobre engenharia. Isso é uma honra muito grande. Eu sou engenheiro por convicção e com muito prazer, e acho que a engenharia brasileira é uma engenharia que se destaca no mundo. Nós estamos num país que tem tantas dificuldades em algumas áreas, mas na engenharia nós temos somos uma referência mundial em várias áreas da própria engenharia. Não deixe de anotar na RT
você que é engenheiro, o código 01 da Associação Catarinense de Engenheiros, para que a gente possa desenvolver esses programas, treinamentos e desenvolvimento científico e cultural dos nossos engenheiros. Estamos encerrando o nosso programa. Muito obrigado, Ronaldo. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.